Clara Alencar ajustou os óculos de leitura sobre o nariz e suspirou ao observar as pilhas de livros que precisavam ser organizadas na pequena livraria Bem-TV. O estabelecimento, espremido entre uma padaria e uma farmácia na movimentada Rua Augusta, em São Paulo, era seu segundo lar há 3 anos. Com apenas 24 anos, ela havia transformado aquele cantinho esquecido do centro da cidade em um refúgio para leitores ávidos e estudantes universitários sem muito dinheiro. Suas mãos delicadas deslizaram pelos lombos gastos dos exemplares usados, cada um carregando histórias não apenas em suas páginas, mas também nas marcas deixadas por leitores anteriores. Clara sorriu ao encontrar um exemplar de O Pequeno Príncipe com anotações nas margens. Alguém havia sublinhado a frase sobre só se ver bem com o coração. Era exatamente assim que ela enxergava o mundo. Com o coração. A campainha da porta tilintou, anunciando a chegada de Dona Mercedes, sua vizinha octogenária que visitava a livraria religiosamente todas as terças-feiras em busca de romances de época. Boa tarde, Dona Mercedes. Separei aquele livro da Julia Quinn que a senhora pediu, disse Clara, seu rosto se iluminando com um sorriso genuíno. Ai, minha filha, você é um anjo! Respondeu a idosa, apertando a mão de Clara com carinho. Não sei o que seria de mim sem suas recomendações. Esses romances me fazem lembrar de quando eu era moça e acreditava no amor verdadeiro. Clara riu baixinho. Aos 24 anos, ela ainda acreditava piamente no amor verdadeiro, apesar das constantes zombarias de suas poucas amigas. Em um mundo onde relacionamentos duravam o tempo de uma story no Instagram, sua crença na pureza dos sentimentos e sua decisão de esperar por alguém especial a tornavam alvo de piadas e olhares condescendentes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur Valmont observava São Paulo através das janelas blindadas de seu escritório no último andar do edifício comercial mais caro da Faria Lima. Com 38 anos, ele havia construído um império no ramo de joias e acessórios de luxo, atendendo a elite paulistana e expandindo para outras capitais. Seu nome estampava as páginas sociais das revistas, sempre acompanhado de uma mulher diferente, modelos, atrizes, socialites, todas belíssimas, todas interessadas em sua fortuna. Arthur ajustou o punho da camisa italiana e verificou o Patek Philippe no pulso. Em 15 minutos, teria mais uma reunião com investidores internacionais. Sua vida era uma sucessão de compromissos, números e estratégias que geravam mais zeros em sua conta bancária. Mas por trás da fachada de sucesso, um vazio profundo o consumia. A traição de sua ex-noiva 2 anos antes, quando descobriu que ela o traía com seu próprio sócio, havia cimentado sua descrença na bondade humana. Senhor Valmont, a voz de Patrícia, sua secretária, ecoou pelo interfone. O senhor tem 15 minutos antes da próxima reunião. Obrigado, Patrícia. E lembre-se de cancelar o jantar de hoje à noite. Não estou com humor para mais uma performance social. 2 horas depois, Arthur deixava o prédio em direção ao estacionamento quando seu celular tocou. Era sua assistente pessoal, Fernanda, com uma urgência na voz. Arthur, preciso que você vá até a Rua Augusta urgentemente. A joalheria Benedetti está causando problemas por causa do contrato de exclusividade. Eles estão ameaçando quebrar o acordo se você não aparecer pessoalmente hoje mesmo. Arthur praguejou baixinho. A Benedetti era uma das joalherias mais tradicionais da cidade e perder o contrato significaria um prejuízo de milhões. Relutantemente, instruiu seu motorista a mudar o destino. O trânsito caótico do centro de São Paulo fez com que Arthur decidisse sair do carro algumas quadras antes do destino. Caminhando apressadamente pela Rua Augusta, com o celular colado ao ouvido, discutindo estratégias com seu advogado, ele não percebeu a jovem que saía da livraria carregando uma pesada caixa de livros.
O impacto foi inevitável. Clara, desequilibrada pelo peso da caixa, tropeçou para trás. E Arthur, tentando desviar no último segundo, acabou caindo sobre ela. Por um instante que pareceu eterno, seus corpos se tocaram de forma íntima. O peito dele pressionado contra o dela, suas respirações se misturando, seus rostos a centímetros de distância. Foi nesse momento que Arthur olhou diretamente nos olhos castanhos de Clara. O que ele viu ali o deixou completamente paralisado. Não havia cálculo, não havia interesse, não havia malícia, apenas uma pureza cristalina que ele julgava não existir mais no mundo. A sensação foi tão intensa que suas mãos, instintivamente, seguraram os braços dela para se equilibrar, mas também para não perder aquele contato. Você está bem?", murmurou Clara, suas bochechas corando intensamente. Arthur não conseguia falar. Pela primeira vez em anos, seu coração disparou não por adrenalina dos negócios, mas por algo completamente diferente. Sem conseguir se controlar, as palavras saíram num sussurro quase inaudível, carregado de uma emoção que ele não sentia há muito tempo. "Você é pura." Clara ficou imóvel por alguns segundos, processando as palavras que Arthur havia murmurado. Nunca ninguém a havia descrito dessa forma, e a intensidade do olhar dele a deixava simultaneamente assustada e curiosa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava se recompor, ajeitando os cabelos castanhos que haviam se soltado do coque despretensioso. "Eu preciso recolher os livros", disse ela, desviando o olhar e se abaixando para juntar os exemplares espalhados pelo chão. Arthur permaneceu parado, observando cada movimento dela. A graciosidade natural com que Clara se movia, a delicadeza com que tratava cada livro como se fosse um tesouro, tudo aquilo contrastava drasticamente com o mundo artificial ao qual ele estava acostumado. Finalmente, saindo do transe, ele se abaixou para ajudá-la. "Deixe-me ajudar", disse ele, sua voz mais suave do que pretendia. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao pegarem o mesmo livro, Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Arthur notou como ela se afastou sutilmente, mas sem grosseria. Era uma reação genuína de uma mulher que claramente não estava acostumada com a proximidade masculina. "Obrigada", murmurou ela, evitando olhá-lo diretamente. "O senhor não precisava. Pessoas como o senhor geralmente não." "Pessoas como eu." Arthur arqueou uma sobrancelha, intrigado com a percepção dela. Clara corou ainda mais, percebendo que havia sido indelicada. O terno sob medida, o relógio claramente caro, a postura confiante. Tudo nele gritava riqueza e poder. "Desculpe, eu não quis dizer, é que o senhor parece muito ocupado e importante para perder tempo ajudando uma estranha." Arthur ficou em silêncio por um momento, surpreso com a honestidade dela. No seu mundo, as pessoas sempre diziam o que ele queria ouvir. Sempre calculavam suas palavras para obter alguma vantagem. "Arthur Valmont", disse ele, estendendo a mão. "Clara Alencar", ela respondeu, hesitando antes de aceitar o cumprimento. O toque das mãos dele era firme, mas havia uma gentileza inesperada. O celular de Arthur tocou insistentemente, quebrando o momento. Era Fernanda, lembrando-o urgentemente da reunião na Benedetti. A realidade voltou como um balde de água fria. Ele tinha um império para administrar, e ela era apenas uma vendedora de livros usados. "Preciso ir", disse ele, relutante. "Espero que você fique bem." Arthur se afastou, mas depois de alguns passos, virou-se para trás. Clara ainda estava ali, observando-o com uma expressão que misturava curiosidade e melancolia. Por um impulso inexplicável, ele voltou. "A livraria é sua." "Trabalho lá há 3 anos. É da dona Conceição, mas ela está doente e eu cuido de tudo sozinha." Arthur assentiu, memorizando cada detalhe. Então, sem mais palavras, se afastou definitivamente, deixando Clara com uma sensação estranha no peito.
Nos dias seguintes, Arthur se viu completamente perturbado. Durante reuniões importantes, sua mente divagava para os olhos castanhos de Clara. À noite, em seu apartamento de cobertura, ele se pegava pensando na simplicidade genuína dela, tão diferente das mulheres de seu círculo social. Decidiu investigar discretamente. Descobriu que Clara Alencar morava sozinha em um pequeno apartamento na Vila Madalena. Sustentava a mãe doente em Campinas e havia abandonado a faculdade de letras por falta de dinheiro. Também soube que ela era conhecida no bairro por sua gentileza. Sempre ajudava os vizinhos idosos, organizava campanhas de doação de livros para escolas carentes e nunca havia sido vista com um namorado. A obsessão crescia a cada dia. Arthur começou a passar pela Rua Augusta sempre que possível, apenas para vislumbrá-la através da vitrine da livraria. Ela sempre estava lá, organizando livros, atendendo clientes com um sorriso sincero ou lendo durante os momentos mais calmos. Uma semana depois do encontro, Arthur finalmente cedeu ao impulso. Entrou na livraria com o pretexto de procurar um presente para uma sobrinha inexistente. Clara o reconheceu imediatamente e sua surpresa foi evidente. "Senhor Valmont, que surpresa vê-lo aqui. Preciso de um livro para presente", disse ele mentindo descaradamente. Para uma jovem de 15 anos, o rosto de Clara se iluminou. "Que maravilha! Adoro ajudar na escolha de presentes literários." Por 20 minutos, Arthur a observou falar apaixonadamente sobre livros, suas recomendações fluindo naturalmente. A dedicação dela era hipnotizante. Ela realmente se importava em encontrar a escolha perfeita para a fictícia sobrinha. "Este aqui é perfeito", disse Clara, mostrando um exemplar de Anne de Green Gables. É sobre uma jovem sonhadora que encontra uma família onde nunca imaginou. Tem tudo: romance, aventura e muito coração. Arthur comprou o livro, pagando em dinheiro. Quando Clara foi dar o troco, ele recusou. "Considere uma gorjeta pelo excelente atendimento." Clara ficou visivelmente desconfortável. "Não posso aceitar isso. É muito dinheiro." A recusa dela apenas confirmou todas as suspeitas de Arthur sobre sua integridade. No mundo dele, todo mundo sempre aceitava dinheiro extra, sempre procurava vantagem. Quando ele estava saindo, Clara o chamou. "Senhor Valmont, espero que sua sobrinha goste do livro e obrigada por ter me ajudado no dia em que nos esbarramos. Não é todo mundo que faria isso." Arthur sorriu. Um sorriso genuíno que há muito tempo não aparecia em seu rosto. "Talvez eu volte para mais recomendações. Será sempre bem-vindo." Naquela noite, Arthur jantava em seu restaurante exclusivo favorito, quando Patrícia, sua secretária, apareceu com uma expressão preocupada. "Arthur, preciso falar com você sobre algo urgente. Recebi uma ligação estranha hoje. Alguém está fazendo perguntas sobre seus paradeiros na semana passada. Queriam saber especificamente sobre suas atividades na Rua Augusta." O sangue de Arthur gelou. Em seu mundo de negócios de alto nível, informações eram poder e pessoas sempre procuravam pontos fracos para explorar. Se alguém havia descoberto seu interesse por Clara, ela poderia se tornar um alvo. Quem estava perguntando? Não quis se identificar, mas a voz parecia familiar. "Acho que pode ser alguém do círculo da Isabela." Isabela Moreira, sua ex-noiva. A mulher que havia destruído sua capacidade de confiar e que ainda mantinha contatos poderosos que poderiam usar qualquer informação contra ele. Se ela descobrisse sobre Clara... Arthur fechou os punhos. Pela primeira vez em anos, havia encontrado algo. Alguém que o fazia sentir-se vivo novamente. E agora, essa descoberta poderia colocar Clara em perigo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. "Coisas interessantes acontecem na Rua Augusta. Seria uma pena se certas informações chegassem à imprensa. Nos vemos em breve."
A mensagem anônima assombrava Arthur há 3 dias. Ele havia reforçado a segurança pessoal e instruído seus advogados a investigarem possíveis vazamentos de informação. Mas uma preocupação maior o consumia. Clara poderia estar em perigo simplesmente por ter cruzado seu caminho. Contra seu melhor julgamento, Arthur decidiu ir até a livraria mais uma vez. Precisava vê-la, certificar-se de que estava bem, mesmo sabendo que sua presença poderia aumentar os riscos. Chegou no final da tarde, quando o movimento na rua diminuía e as luzes amareladas da pequena livraria criavam um ambiente ainda mais acolhedor. Clara estava sozinha, organizando uma pilha de livros novos que havia acabado de chegar. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Arthur disparar. Senhor Valmont, que bom que voltou. Como sua sobrinha gostou do livro? Arthur hesitou. A mentira inicial estava se tornando mais difícil de sustentar diante da honestidade dela. Ela adorou. Na verdade, eu vim buscar mais recomendações. Que maravilha! Clara deixou os livros de lado e se aproximou. Que tipo de história você gostaria desta vez? Pela primeira vez, Arthur decidiu ser parcialmente honesto. Algo para mim mesmo. Faz muito tempo que não leio por prazer. Os olhos de Clara brilharam com uma alegria genuína. Sério? Que tipo de história costumava gostar quando era mais jovem? Arthur refletiu por um momento. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre suas preferências pessoais, não relacionadas a negócios ou investimentos? Aventuras, talvez. Histórias de pessoas que superavam obstáculos impossíveis. Clara assentiu pensativamente e desapareceu entre as estantes. Arthur a seguiu, observando como ela se movia com familiaridade pelo pequeno espaço, suas mãos acariciando os lombos dos livros como se fossem velhos amigos. Este aqui, disse ela, pegando um exemplar desgastado, é sobre um homem que perdeu tudo e teve que reconstruir sua vida do zero. É sobre segundas chances e descobrir que, às vezes, o que pensamos que perdemos, na verdade, nos liberta para encontrar algo muito melhor. Arthur pegou o livro, notando como as mãos dela tremeram ligeiramente quando se tocaram. Parece pessoal, Clara corou. Todos os livros que recomendo são pessoais. Acho que só conseguimos indicar histórias que de alguma forma tocaram nossa alma. E esta tocou a sua? Clara hesitou, mordendo o lábio inferior de forma adorável. Meu pai, ele nos abandonou quando eu tinha 16 anos. Levou todas as economias da família e simplesmente desapareceu. Por muito tempo, eu pensei que todas as pessoas eram capazes de trair quem amavam. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A vulnerabilidade na voz de Clara, a forma como ela havia compartilhado algo tão íntimo com uma quase estranha, tocou uma parte dele que ele julgava morta. Sinto muito, disse ele, sua voz mais rouca do que pretendia. Não precisa. Clara sorriu tristemente. Aprendi que a traição de uma pessoa não define todas as outras. Ainda acredito que existem pessoas boas no mundo, pessoas capazes de amar de verdade. As palavras dela ecoaram no peito de Arthur como um sino. Aqui estava uma mulher que havia sido traída da forma mais cruel possível por um pai, e ainda assim mantinha sua fé na bondade humana, enquanto ele, que havia construído um império e vivido uma vida de privilégios, havia permitido que uma traição o transformasse em um cínico amargurado. E você? Clara perguntou suavemente. Já teve seu coração partido? Arthur a olhou diretamente nos olhos. Por um momento, considerou mentir, manter a fachada do homem invencível. Mas algo na expressão dela, curiosidade genuína misturada com compaixão, o desarmou completamente. Há 2 anos, minha noiva, ela estava tendo um caso com meu sócio há meses. Descobri na véspera do nosso casamento. Clara cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Arthur, que terrível. Sinto muito.
Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, e o som saindo dos lábios dela foi como uma carícia. Arthur percebeu que estava se inclinando inconscientemente em direção a ela, atraído por sua compaixão genuína. Depois disso, continuou ele, comecei a acreditar que todas as pessoas tinham segundas intenções, que ninguém era capaz de amar de verdade. E agora? Clara perguntou baixinho, seus olhos procurando os dele. Arthur engoliu em seco. Agora não tenho mais certeza. O momento foi interrompido pela campainha da porta. Um homem alto e bem vestido entrou na livraria, seu olhar imediatamente encontrando Arthur. Era Ricardo Santos, um jornalista investigativo conhecido por suas matérias escandalosas sobre a elite paulistana. Arthur Valmont, disse Ricardo com um sorriso predatório. Que coincidência encontrá-lo aqui, fazendo compras em lugares inusitados. Arthur sentiu todos os músculos do corpo se tensionarem. Ricardo, não sabia que você havia se interessado por literatura. Oh, eu me interesso por muitas coisas. Ricardo olhou deliberadamente para Clara, que havia se afastado instintivamente. Especialmente histórias humanas interessantes. Você sabe como é a imprensa, sempre procurando por novos ângulos sobre personalidades públicas. A ameaça implícita era clara. Arthur deu um passo à frente, posicionando-se entre Ricardo e Clara. Clara, disse ele sem tirar os olhos do jornalista, poderia embalar o livro para mim? Preciso ir. Clara, percebendo a tensão no ar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, rapidamente embrulhou o livro. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela podia sentir que algo estava errado. Arthur pagou rapidamente e se dirigiu à saída, mas Ricardo o seguiu. Arthur, disse o jornalista em voz baixa, mas audível o suficiente para Clara ouvir. Seria interessante conversar sobre seus novos hábitos, especialmente considerando sua reputação com mulheres mais sofisticadas. Esta mudança de padrão deve ter uma história interessante por trás. Arthur parou na porta, seus punhos cerrados. Cuidado, Ricardo. Você não sabe com quem está mexendo. Oh, eu sei exatamente. Ricardo sorriu. A questão é, ela sabe? Depois que ambos saíram, Clara ficou parada no meio da livraria, o coração disparado. Ela não entendia completamente o que havia acontecido, mas uma coisa estava clara. Arthur Valmont não era apenas um cliente rico procurando livros. Havia algo muito mais complexo e potencialmente perigoso em sua vida. Naquela noite, enquanto fechava a livraria, Clara não conseguia parar de pensar na forma como Arthur havia se posicionado entre ela e o homem estranho, como se estivesse a protegendo de algo. E mais importante, porque um homem claramente poderoso e sofisticado continuava voltando à sua pequena livraria. Pela primeira vez desde que o conhecera, Clara se perguntou se estava se envolvendo em algo muito maior do que imaginava. Na manhã seguinte, Clara chegou à livraria mais cedo que o usual, ainda perturbada pelo encontro estranho do dia anterior. O homem que havia entrado logo após Arthur deixara uma sensação desagradável no ar, como se houvesse uma ameaça velada em suas palavras. Ela tentou se concentrar no trabalho, organizando as prateleiras e preparando os pedidos online, mas sua mente continuava voltando para Arthur. Por volta das 10 horas, quando estava catalogando uma nova remessa de livros, Clara ouviu gritos vindos da rua. Correndo até a vitrine, viu uma multidão se formando em frente ao prédio ao lado. Fumaça preta saía de uma das janelas do segundo andar, e o cheiro acre de queimado invadia a livraria. "Tem gente presa lá em cima!" gritou alguém da multidão. Clara saiu correndo da livraria, esquecendo-se de trancar a porta. O prédio vizinho abrigava pequenos escritórios e consultórios médicos. Ela conhecia bem a dona Eulália, uma senhora de 70 anos que mantinha um pequeno ateliê de costura no segundo andar e que frequentemente comprava livros de receitas culinárias. "Dona Eulália está lá em cima",
Clara gritou para os bombeiros que acabavam de chegar. Ela tem problemas no coração e dificuldade para andar. Um dos bombeiros acenou, confirmando que já estavam cientes, mas a escada do caminhão estava tendo dificuldades para alcançar a janela devido aos fios elétricos da rua. Nesse momento, um BMW preto parou bruscamente na esquina. Arthur saiu do carro em movimento, ainda ao telefone, claramente dirigindo-se para algum compromisso importante. Mas ao ver a comoção e notar Clara no meio da multidão, ele desligou imediatamente e correu até ela. Clara, o que está acontecendo? Tem uma senhora idosa presa no segundo andar, ela disse, lágrimas de desespero nos olhos. Ela é como uma avó para mim. Os bombeiros estão tendo dificuldades para chegar até ela por causa dos fios elétricos. Arthur olhou para o prédio, avaliando rapidamente a situação. Havia uma escada de emergência externa na parte de trás do edifício, mas ela estava parcialmente danificada e seria perigosa para os bombeiros subirem com equipamentos pesados. Eu vou buscá-la, disse Arthur, surpreendendo a si mesmo. Arthur, não, é muito perigoso. Mas ele já estava correndo em direção aos fundos do prédio. Arthur havia praticado alpinismo na juventude e mantinha uma rotina rigorosa de exercícios. Mais importante, não conseguia suportar ver o desespero nos olhos de Clara. Ignorando os gritos dos bombeiros para que não entrasse no edifício, Arthur subiu pela escada de emergência danificada. O metal estava quente e alguns degraus estavam soltos, mas ele conseguiu chegar ao segundo andar. A fumaça era densa, mas ele conseguiu encontrar a porta do ateliê. "Dona Eulália!" gritou ele, batendo na porta. Uma voz fraca respondeu do interior. Arthur forçou a porta, que estava emperrada. Encontrou a idosa caída no chão, consciente, mas claramente em pânico e com dificuldades respiratórias. "Eu sou amigo da Clara", disse Arthur, pegando-a no colo. "Vou tirá-la daqui." O caminho de volta foi ainda mais perigoso. A fumaça havia se intensificado e Arthur podia sentir o calor aumentando. Dona Eulália era mais pesada do que aparentava, e os degraus soltos da escada tornavam cada passo uma aposta. Lá embaixo, Clara observava em agonia as mãos pressionadas contra o peito. Nunca havia se sentido tão desesperada na vida. A ideia de que Arthur poderia se machucar, ou pior, por causa de seu pedido, a deixava nauseada de culpa e medo. Quando finalmente viu as duas figuras descendo pela escada, Clara começou a chorar de alívio. Mas sua alegria durou pouco. No penúltimo lance de escadas, um dos degraus cedeu completamente sob o peso de Arthur. Ele conseguiu se segurar com uma mão no corrimão, mas Dona Eulália escorregou de seus braços. Por um momento que pareceu eterno, ambos ficaram suspensos. Arthur segurando-se desesperadamente enquanto tentava não deixar a idosa cair. Foi quando Clara, sem pensar nas consequências, subiu correndo pela escada para ajudar. "Clara, não! Volte!" Arthur gritou, mas ela já estava subindo. Com uma agilidade que surpreendeu a todos, Clara conseguiu ajudar Arthur a reposicionar Dona Eulália de forma mais segura. Juntos, com ela sustentando parte do peso da idosa, eles conseguiram descer os últimos metros até o chão. Os paramédicos imediatamente assumiram o cuidado de Dona Eulália, que estava consciente e respirando melhor. Arthur e Clara ficaram parados um diante do outro, ambos cobertos de fuligem, respirando pesadamente, as mãos ainda entrelaçadas instintivamente. "Você é louco", Clara disse, mas sua voz estava cheia de admiração e algo mais profundo. "Você também subiu", Arthur respondeu, seus olhos não saindo dos dela. "Por que fez isso?" "Porque eu não conseguiria viver comigo mesma se algo acontecesse com você." As palavras saíram antes que Clara pudesse censurá-las. Arthur sentiu como se o mundo tivesse parado. Ali, no meio da confusão, cobertos de fuligem e cercados por bombeiros e curiosos, Clara havia acabado de admitir que se importava com ele. E ele percebeu, com uma clareza cristalina que o assustou,
que se importava com ela muito mais do que seria seguro ou sensato. Sem pensar nas consequências, Arthur puxou Clara para seus braços e a beijou. Foi um beijo intenso, carregado de adrenalina, medo, alívio e algo muito mais profundo que nenhum dos dois estava preparado para nomear. Clara correspondeu por alguns segundos antes de se afastar, as bochechas em chamas. Arthur, eu sei, disse ele, passando o polegar suavemente pela bochecha suja dela. Eu também. O momento foi interrompido por flashes de câmera. Ricardo Santos estava ali, acompanhado por um fotógrafo, documentando tudo. O beijo, o abraço, a intimidade evidente entre o magnata Arthur Valmont e a desconhecida vendedora de livros. Que história tocante, disse Ricardo, aproximando-se com um sorriso predatório. O milionário Arthur Valmont arrisca a vida para salvar uma idosa, incentivado por sua nova amiga. Nossos leitores vão adorar saber mais sobre esta Cinderela moderna. Arthur se posicionou imediatamente na frente de Clara, mas era tarde demais. As fotos já haviam sido tiradas. A história já estava sendo construída na mente do jornalista. Ricardo, Arthur disse em tom de aviso, se você publicar qualquer coisa... Oh, mas é uma história linda, Arthur. Um homem poderoso encontra o amor verdadeiro com uma mulher simples. O público adora esses contos de fada modernos, especialmente quando envolvem alguém da sua reputação. Clara olhou de Arthur para Ricardo, finalmente entendendo a dimensão do que havia acontecido. Ela não era apenas uma mulher que havia se envolvido com um homem rico. Ela havia se tornado uma história, um escândalo em potencial. Clara, Arthur disse urgentemente, precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber. Mas quando ele se virou, Clara já estava recuando, o medo evidente em seus olhos. Eu preciso ir. Preciso verificar se a livraria está bem. Clara, espere. Mas ela já estava correndo de volta para a livraria, deixando Arthur sozinho com Ricardo e a terrível certeza de que havia arrastado a mulher mais pura que já conhecera para o mundo cruel e implacável em que vivia. Ricardo sorriu, guardando a câmera. Amanhã na primeira página, Arthur. Espero que ela esteja preparada para o que vem por aí. Na manhã seguinte, Clara acordou com o celular tocando incessantemente. Números desconhecidos, mensagens de texto, notificações que ela não entendia. Ainda sonolenta, atendeu uma das chamadas. Alô, Clara Alencar. Aqui é da revista Fofocas em Famosos. Gostaríamos de conversar sobre seu relacionamento com Arthur Valmont. Quanto tempo vocês estão juntos? É verdade que ele já a pediu em casamento? Clara desligou imediatamente, o coração disparando. Correu até a banca de jornal da esquina e sentiu as pernas fraquejarem ao ver a manchete. Magnata Arthur Valmont encontra o amor com vendedora de livros humilde. Veja fotos exclusivas do beijo apaixonado. A foto ocupava metade da primeira página. Ali estava ela, nos braços de Arthur, os dois cobertos de fuligem, em um beijo que parecia retirado de um filme romântico. A matéria especulava sobre a Cinderela do século XXI e trazia detalhes íntimos sobre sua vida que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Seu endereço, o fato de sustentar a mãe doente, sua condição de solteira convicta aos 24 anos. Minha filha, você está famosa, disse seu João, o jornaleiro, com um sorriso animado. Quem diria que nossa Clara ia conquistar um milionário? Clara comprou o jornal com mãos trêmulas e correu de volta para casa. Sua caixa de entrada estava lotada de mensagens de números desconhecidos, pedidos de entrevista, ofertas de dinheiro por histórias exclusivas. Mas o que mais a assustou foi uma mensagem específica. Clara, querida, que história linda! Mal posso esperar para conhecê-la melhor. Quem sabe não podemos conversar sobre seu príncipe encantado. Beijos, Isabela Moreira. Anexado à mensagem, havia um link para um blog de fofocas, onde Isabela, descrita como socialite e ex-noiva de Arthur Valmont,
dava uma entrevista devastadora. Fico feliz que Arthur tenha encontrado alguém, mas me preocupo com essa moça. Arthur tem um histórico complicado com mulheres. Ele gosta de colecionar troféus, sabe? Mulheres diferentes, exóticas para seus padrões. Lembro-me da garçonete francesa, da artista de rua, sempre mulheres vulneráveis, que ele usa para se sentir importante e depois descarta quando se cansa da novidade. A entrevista continuava, pintando Arthur como um homem que se divertia salvando mulheres menos favorecidas, criando uma dependência emocional antes de abandoná-las quando a novidade passava. Clara sentiu náusea. Seria ela apenas mais uma diversão temporária? Uma fase filantrópica de um homem entediado com sua vida de luxo? Enquanto isso, no escritório de Arthur, a situação não estava melhor. Patrícia entrou sem bater, carregando uma pilha de jornais e revistas. Arthur, precisamos conversar urgentemente. A imprensa está em polvorosa. Seu telefone não para de tocar. E Fernanda já cancelou todos os seus compromissos da manhã. Arthur folheou rapidamente as publicações. Além da história principal, havia matérias especulativas sobre Clara sendo uma caça-fortunas disfarçada, teorias sobre uma possível gravidez e até mesmo uma análise psicológica sobre homens poderosos que buscam mulheres submissas. E tem mais... Patrícia continuou, hesitante. Isabela deu uma entrevista para 3 veículos diferentes. Ela está sendo bem específica sobre sua vida íntima. Arthur leu a entrevista com crescente horror. Isabela não apenas questionava suas intenções, mas revelava detalhes íntimos de relacionamentos passados que ele havia considerado privados. Ela o pintava como um predador emocional que se aproveitava da vulnerabilidade alheia. Preciso falar com Clara, disse Arthur, pegando as chaves do carro. Arthur, espere, Patrícia o segurou. Tem mais uma coisa. Ricardo Santos ligou. Ele diz que tem mais fotos, mais informações. Ele quer se encontrar com você hoje à tarde. O telefone tocou antes que Arthur pudesse responder. Era um número desconhecido. Arthur Valmont? Sim. Aqui é Helena Alencar, mãe da Clara. Preciso falar com o senhor urgentemente. Arthur sentiu o estômago afundar. Claro, senhora. Onde a senhora gostaria de nos encontrar? O senhor vai vir até Campinas, no hospital onde estou internada. E vai vir sozinho. Uma hora depois, Arthur estava no pequeno quarto de hospital, onde Helena Alencar estava conectada a diversos aparelhos. Apesar da aparente fragilidade física, seus olhos castanhos, idênticos aos de Clara, brilhavam com uma determinação feroz. Sente-se, disse ela, apontando para a cadeira ao lado da cama. Quero entender o que um homem como o senhor quer com minha filha. Arthur respirou fundo. Dona Helena, eu posso explicar? Pode mesmo, porque acabei de ver minha filha chorar ao telefone pela primeira vez em anos. Ela está desesperada, com medo, sem entender como sua vida virou de cabeça para baixo da noite para o dia. Helena pegou um tablet e mostrou as manchetes para Arthur. Minha filha trabalhou a vida inteira para construir uma reputação de mulher séria e respeitável. Em uma manhã, ela virou entretenimento para o país inteiro. Eu nunca quis que isso acontecesse, disse Arthur sinceramente. Eu me apaixonei por ela. Apaixonado? Helena riu com amargura. O senhor sabe o que li sobre o senhor hoje? Que tem um padrão de se envolver com mulheres diferentes quando se cansa das socialites, que já fez isso antes. Arthur sentiu como se tivesse levado um tapa. Isabela está mentindo. Ela quer me destruir porque eu a rejeitei quando descobri sua traição. Talvez, Helena concordou. Mas o dano já está feito. Minha filha agora é conhecida nacionalmente como a namoradinha do milionário. Sua privacidade foi violada, sua dignidade questionada publicamente. Helena se inclinou para a frente, apesar da dor evidente. Clara me ligou há 1 hora, chorando. Sabe o que ela me disse? Que está apaixonada pelo senhor.
mas que tem medo de ser apenas um passatempo, que não sabe se pode confiar nos próprios sentimentos porque nunca viveu algo assim. As palavras perfuraram Eu preciso Arthur como falar com facas. ela, Explicar. Não, Helena foi categórica. O senhor precisa decidir o que quer. Se for apenas uma aventura, se afaste agora. Clara vai sofrer, mas vai se recuperar. Mas se for sério, se realmente a ama como diz, então precisa estar preparado para protegê-la do mundo que o cerca. E pelo que vi hoje, o senhor não conseguiu nem mesmo protegê-la de sua própria ex-noiva. Arthur ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe de Clara. Tem mais uma coisa, Helena continuou. Clara me contou sobre o jornalista que apareceu na livraria. Ele ligou para ela hoje de manhã. Disse que tem mais fotos, mais informações. Quer uma entrevista exclusiva com ela ou vai publicar tudo o que tem sobre vocês dois, incluindo algumas interpretações criativas sobre a intimidade de vocês. O sangue de Arthur gelou. Que tipo de interpretações? Pelo que Clara entendeu, ele tem fotos de vocês dois em momentos que podem ser editados ou interpretados de forma comprometedora, e ele não hesitará em destruir a reputação dela se não conseguir o que quer. Arthur se levantou, determinado. Eu vou resolver isso. Como? Helena perguntou. Pagando para ele ficar quieto? E quando o próximo aparecer? E o próximo? Sua ex-noiva já deixou claro que não pretende parar por aqui. Helena respirou com dificuldade antes de continuar. Minha filha viveu uma vida simples e honesta. Nunca magoou ninguém, nunca buscou holofotes. Em 24 horas, virou um espetáculo público. Se o senhor realmente a ama, precisa decidir se vale a pena arrastar uma mulher inocente para este inferno que é sua vida pública. Quando Arthur saiu do hospital, seu telefone mostrava dezenas de chamadas perdidas. Ricardo Santos havia ligado 5 vezes nas últimas 2 horas. A mensagem de voz era clara. Arthur, precisamos conversar hoje. Tenho deadline para amanhã. Com ou sem sua cooperação, a matéria vai sair. Decida se quer algum controle sobre a narrativa. Arthur percebeu que estava numa encruzilhada. Cada decisão que tomasse agora determinaria não apenas seu futuro, mas o de Clara. E pela primeira vez em sua vida, tinha mais medo de machucar alguém do que de ser magoado. Arthur dirigiu de volta a São Paulo em estado de choque, as palavras de Helena ecoando em sua mente. Ao chegar em seu escritório, encontrou Fernanda o esperando com uma expressão sombria. Arthur, a situação piorou. Ricardo Santos não está esperando mais. Ele acabou de publicar online uma prévia da matéria de amanhã. Com mãos trêmulas, Arthur abriu o link que Fernanda lhe enviou. O título o fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Exclusivo, as fotos íntimas que Arthur Valmont não quer que você veja. A verdade sobre sua obsessão por mulheres vulneráveis. As fotos eram devastadoras. Ricardo havia usado lentes teleobjetivas para capturar momentos que pareciam muito mais íntimos do que realmente foram. Uma foto de Arthur segurando as mãos de Clara na livraria, tirada através da vitrine, sugeria um encontro secreto e clandestino. Outra, do momento em que ele havia passado o polegar pela bochecha dela após o incêndio, foi editada para parecer um momento de sedução calculada. Mas a pior de todas era uma foto de Clara saindo de seu apartamento na manhã anterior, visivelmente perturbada, com uma legenda que insinuava que ela havia passado a noite com Arthur e estava enfrentando as consequências de se envolver com um homem perigoso. O texto da matéria era ainda mais cruel. Ricardo havia entrevistado vizinhos de Clara, distorcendo comentários inocentes para criar uma narrativa de uma jovem inocente demais para seu próprio bem, sendo manipulada por um predador experiente. Ele citava Isabela extensivamente, incluindo detalhes íntimos sobre relacionamentos passados de Arthur que pintavam um padrão de comportamento obsessivo e predatório. E tem mais, disse Fernanda hesitante.
Isabela convocou uma coletiva de imprensa para esta tarde. Ela diz que tem revelações bombásticas sobre você e Clara. Arthur fechou os olhos, sentindo o peso do desespero. Preciso falar com Clara antes que ela veja isso. Mas quando chegou à livraria, encontrou-a fechada com uma placa improvisada. Fechado temporariamente. Um grupo de jornalistas e curiosos se aglomerava em frente ao estabelecimento, alguns tirando fotos da fachada modesta. Arthur tentou ligar para Clara, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Desesperado, dirigiu até o apartamento dela, mas encontrou a mesma cena. Repórteres acampados na frente do prédio, esperando por uma declaração ou uma foto exclusiva. Finalmente, por volta das 3 da tarde, Clara atendeu o telefone. Arthur? Sua voz estava rouca, como se tivesse chorado durante horas. Clara, graças a Deus. Onde você está? Preciso te ver. Preciso explicar. Eu vi as fotos. Ela o interrompeu e li a matéria. Clara, você tem que entender, tudo isso é mentira. Ricardo distorceu tudo, editou as fotos para... Para quê, Arthur? A voz dela estava estranhamente calma. Para que eu parecesse uma vítima? Uma mulher ingênua sendo manipulada por um homem poderoso? Não é isso que... Porque é exatamente assim que me sinto agora, Clara continuou, sua voz começando a tremer. Como uma idiota que acreditou que um homem como você poderia se interessar genuinamente por alguém como eu. Arthur sentiu o desespero crescer. Clara, por favor, me deixe explicar pessoalmente. Nada disso representa o que realmente aconteceu entre nós. Não aconteceu nada entre nós, Arthur, disse ela, com uma frieza que o gelou. Isso é parte do problema. Eu criei uma fantasia na minha cabeça. Achei que havia uma conexão real, mas talvez sua ex-noiva esteja certa. Talvez eu seja apenas mais uma das suas experiências com mulheres diferentes. Como você pode dizer isso? Depois do que compartilhamos, depois do beijo, o beijo que agora é manchete nacional. Clara riu com amargura. Arthur, minha vida virou um circo. Há repórteres na porta da minha casa, do meu trabalho. Minha mãe está no hospital vendo sua filha ser humilhada publicamente. Meus vizinhos me olham como se eu fosse uma oportunista e estranhos na internet debatem se sou virgem ou não. Arthur sentiu como se estivesse sufocando. Clara, eu vou resolver isso. Vou processar Ricardo, vou fazer Isabela se retratar. E enquanto isso, enquanto você luta suas batalhas jurídicas, eu continuo sendo o entretenimento nacional. Minha dignidade continua sendo leiloada para quem der mais audiência. Houve um silêncio longo e doloroso. Arthur, Clara finalmente disse, sua voz quebrada. Eu preciso te fazer uma pergunta e preciso que seja completamente honesto comigo. Qualquer coisa. Você já fez isso antes? Já se envolveu com mulheres como eu para se sentir bem consigo mesmo? A pergunta foi como um tiro no peito de Arthur. Clara, responda, ela insistiu. A garçonete francesa que Isabela mencionou, a artista de rua, elas existiram? Arthur fechou os olhos, sabendo que sua resposta determinaria tudo. Sim, admitiu em um sussurro. Mas não foi como Isabela descreveu. Eu nunca as usei, nunca as machuquei intencionalmente, mas você se envolveu com elas sabendo que não havia futuro, Clara completou, sabendo que elas não faziam parte do seu mundo. Clara, com você é diferente. Eu amo você. Amor, Clara riu através das lágrimas. Arthur, você me conhece há 2 semanas. Eu sou uma fantasia para você, uma fuga da sua vida real. Mas eu sou uma pessoa real, com sentimentos reais. E agora estou pagando um preço real por ter acreditado nessa fantasia. Por favor, não faça isso, Arthur implorou. Não deixe que eles destruam o que temos. O que temos, Arthur? Você pode me dizer honestamente que está preparado para me apresentar para sua família, seus amigos, seus sócios, que está pronto para que eu faça parte do seu mundo de verdade, não apenas como uma aventura romântica?
Arthur hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para Clara ter sua resposta. Era isso que eu pensava, disse ela tristemente. Arthur, você é um homem bom, eu acredito nisso, mas somos de mundos diferentes, e eu não posso mais fingir que isso não importa. Não depois de ver o que essa diferença faz comigo, com minha vida, com minha dignidade. Clara, por favor, eu vou sair de São Paulo por um tempo. Ela o interrompeu. Vou cuidar da minha mãe em Campinas até a situação se acalmar. E peço que você não tente me contatar. Preciso de tempo para entender se alguma coisa do que senti foi real ou se foi apenas a emoção de me sentir especial pela primeira vez na vida. Tudo foi real, Arthur disse desesperadamente. Clara, eu te amo. Se você me ama, disse ela com a voz embargada, vai me deixar em paz. Vai deixar eu reconstruir minha vida longe dos holofotes, longe da destruição que sua presença traz para pessoas como eu. A ligação foi encerrada, deixando Arthur sozinho com o som do próprio coração se despedaçando. Naquele momento, ele compreendeu a cruel ironia de sua situação. Havia encontrado a única mulher capaz de despertar seu coração morto. Mas seu próprio mundo havia se encarregado de destruir qualquer possibilidade de felicidade. 2 horas depois, Isabela aparecia na televisão, sorrindo para as câmeras enquanto revelava mais detalhes íntimos sobre Arthur e especulava cruelmente sobre Clara, pintando-a como uma caçadora de fortunas disfarçada de inocente, que havia calculadamente seduzido um homem vulnerável. Arthur assistiu à humilhação pública da mulher que amava, sabendo que cada palavra estava afastando Clara ainda mais de sua vida. Pela primeira vez em anos, o homem que sempre conseguira tudo o que queria, descobriu que havia perdido a única coisa que realmente importava. E o pior de tudo, sabia que Clara estava certa. Ele não estava preparado para protegê-la do mundo cruel em que vivia. E talvez nunca estivesse. 3 semanas se passaram desde que Clara havia deixado São Paulo. No pequeno apartamento que alugara próximo ao hospital em Campinas, ela dividia seu tempo entre cuidar da mãe e tentar reconstruir os pedaços de sua vida despedaçada. A imprensa havia perdido o interesse quando ela desapareceu dos holofotes, mas as marcas do escândalo ainda doíam profundamente. Helena havia se recuperado consideravelmente, mas observava a filha com crescente preocupação. Clara havia emagrecido, sorria pouco e passava horas olhando pela janela com uma melancolia que partia o coração da mãe. Filha, disse Helena numa tarde chuvosa, você precisa tomar uma decisão sobre sua vida. Não pode ficar indefinidamente neste limbo. Clara suspirou, fechando o livro que tentava ler sem sucesso. Mãe, eu ainda não sei como voltar. Como encarar as pessoas, como reconstruir minha reputação ou como enfrentar seus sentimentos por Arthur. Helena completou gentilmente. Clara se virou, os olhos marejados. Você viu as últimas notícias sobre ele? Está namorando uma modelo francesa agora. Apareceram juntos em 3 eventos sociais na última semana. Helena franziu a testa. Ela havia acompanhado discretamente as notícias sobre Arthur e algo não fazia sentido. Nas fotos publicadas, ele parecia distante, quase mecânico. Não havia a mesma intensidade que ela havia visto em seus olhos quando falava sobre Clara. Você acredita nisso? Perguntou Helena. Por que não acreditaria? Ele voltou para seu mundo como sempre soube que faria. Naquela mesma tarde, Helena recebeu uma visita inesperada. Dona Conceição, a proprietária da livraria onde Clara trabalhava, havia viajado até Campinas. Dona Helena, disse a senhora de 60 anos, claramente agitada, preciso falar com Clara. Aconteceram coisas estranhas na livraria. Clara apareceu da cozinha, surpresa em ver sua antiga chefe. Dona Conceição, como soube que estávamos aqui? Minha filha, todo mundo no bairro está preocupado com você, mas não vim só para isso. Conceição se sentou, parecendo nervosa. Clara, depois que você saiu,
começaram a aparecer pessoas estranhas fazendo perguntas sobre você e sobre Arthur. Jornalistas? Clara perguntou, o coração acelerando. Não, não eram jornalistas. Eram pessoas bem vestidas que se diziam investigadores particulares. Eles queriam saber detalhes sobre os dias em que Arthur visitou a livraria, sobre o que vocês conversavam, se ele havia deixado alguma carta ou presente. Clara e Helena trocaram olhares preocupados. Mas o mais estranho, Conceição continuou, foi que eles perguntaram especificamente sobre aquele dia do incêndio. Queriam saber exatamente o que aconteceu, quem mais estava presente, se alguém havia filmado ou fotografado alguma coisa além daquele jornalista maluco. Por que isso seria importante agora? Clara murmurou confusa. Não sei, minha filha. Mas ontem apareceu uma moça jovem, muito elegante, dizendo que era advogada. Ela deixou isto para você. Conceição entregou um envelope lacrado com o nome de Clara, escrito em caligrafia elegante. Com mãos trêmulas, Clara abriu o envelope. Dentro havia uma carta e algumas fotografias. Clara, começava a carta. Meu nome é Beatriz Santos. Sou advogada criminalista e irmã de Ricardo Santos, o jornalista que publicou as matérias sobre você e Arthur. Preciso te contar algumas coisas que descobri sobre meu irmão e sobre o que realmente aconteceu. Clara continuou lendo, seus olhos se arregalando a cada parágrafo. Meu irmão não é apenas um jornalista sensacionalista. Há anos ele trabalha em esquemas de chantagem envolvendo pessoas ricas e famosas. Ele cria escândalos, documenta situações comprometedoras e depois cobra para não publicar ou para publicar versões mais favoráveis das histórias. No caso de Arthur, tudo foi orquestrado por Isabela Moreira. Ela pagou meu irmão uma quantia significativa para investigar Arthur, encontrar pontos vulneráveis e criar um escândalo que arruinasse qualquer chance de felicidade dele. Quando Ricardo descobriu o interesse de Arthur por você, Isabela viu a oportunidade perfeita. As fotos anexas provam tudo isso. Tenho gravações de conversas entre Isabela e meu irmão, comprovantes de transferências bancárias e evidências de que algumas das fotos publicadas foram manipuladas digitalmente para parecerem mais comprometedoras. Clara olhou as fotos com crescente choque. Eram imagens de Isabela entregando um envelope para Ricardo, capturas de tela de conversas onde ela instruía exatamente como deveria ser construída a narrativa contra Clara, e até mesmo contratos assinados estabelecendo pagamentos baseados no impacto das matérias. A carta continuava. Descobri tudo isso por acaso quando meu irmão deixou alguns documentos em sua mesa. Fiquei horrorizada ao perceber que ele havia destruído a vida de uma pessoa inocente por dinheiro. Sei que não posso desfazer o mal que foi feito, mas posso ajudar a expor a verdade. Arthur nunca soube de nada disso. Na verdade, ele tentou processar meu irmão e Isabela, mas eles tinham cobertura legal suficiente para evitar problemas maiores. Ele também tentou desesperadamente limpar seu nome, mas a essa altura você já havia desaparecido e ele não conseguia contatá-la. Se você quiser justiça, se quiser que a verdade venha à tona, me procure. Tenho evidências suficientes para expor tudo publicamente e processar tanto meu irmão quanto Isabela por difamação, manipulação de imagens e chantagem. Mas saiba de uma coisa, Arthur nunca parou de procurar por você. Ele contratou investigadores não para invadir sua privacidade, mas para ter certeza de que estava segura. E essa modelo com quem ele tem aparecido é uma atriz contratada por sua assessoria para fazer parecer que ele seguiu em frente. Na verdade, ele está destruído. Helena, que havia lido a carta por cima do ombro da filha, suspirou profundamente. Clara, essa carta muda tudo. Clara estava em choque, as mãos tremendo enquanto relia as revelações. Mãe, se isso for verdade... Se for verdade, você foi vítima de uma vingança cruel e Arthur também. E vocês dois perderam semanas preciosas por causa das mentiras de pessoas maldosas.
Clara se levantou, caminhando até a janela. Do lado de fora, a chuva havia parado e um sol tímido começava a aparecer entre as nuvens. "O que eu faço agora?" perguntou ela, a voz cheia de emoção. "Você luta", disse Helena com firmeza. "Luta pela verdade, pela sua dignidade e por aquilo em que acredita. Se Arthur realmente te ama como demonstrou, ele merece saber que você descobriu a verdade e você merece ter sua reputação restaurada." Clara pegou o cartão da advogada que estava no envelope. Suas mãos pararam de tremer e, pela primeira vez em semanas, uma centelha de determinação brilhou em seus olhos. "Vou ligar para ela", disse Clara, sua voz ganhando força. "Vou descobrir tudo o que ela sabe. Vou reunir todas as provas. E então vou mostrar para o mundo inteiro como Isabela e Ricardo destruíram nossas vidas por pura maldade." Helena sorriu, reconhecendo na filha a mesma força que a havia ajudado a superar tantas dificuldades no passado. "E Arthur?", perguntou gentilmente. Clara fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em semanas sentir a saudade que havia reprimido. "Se ele realmente me ama, se tudo isso foi uma armação como a carta sugere, então talvez ainda haja uma chance para nós. Mas primeiro, eu preciso limpar meu nome. Preciso mostrar que não sou a mulher frágil e manipulada que eles pintaram." Naquela noite, Clara ligou para Beatriz Santos. A conversa durou 3 horas, durante as quais cada detalhe sórdido da conspiração de Isabela foi revelado. Quando desligou, Clara havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Ela voltaria para São Paulo, não como a mulher destruída que havia partido, mas como uma guerreira pronta para reconquistar sua dignidade e, talvez, o amor de sua vida. O palco estava montado para o confronto final. Uma semana depois, Clara retornou a São Paulo com uma determinação que surpreendeu até mesmo a si mesma. Beatriz Santos havia trabalhado incansavelmente, reunindo todas as evidências necessárias para expor o esquema de Isabela e Ricardo. O plano era audacioso. Uma coletiva de imprensa onde toda a verdade seria revelada, seguida de ações judiciais que restaurariam a dignidade de Clara e de Arthur. Na manhã da coletiva, marcada para as 2 da tarde no mesmo hotel onde Isabela havia dado suas entrevistas difamatórias, Clara se arrumava no pequeno apartamento que Beatriz havia conseguido para ela. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto penteava os cabelos. Não de medo, mas de ansiedade para finalmente confrontar aqueles que haviam destruído sua vida. "Você está pronta?", perguntou Beatriz, entrando no quarto com uma pasta cheia de documentos. "Mais do que pronta", respondeu Clara, ajustando o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Era simples, mas elegante, uma armadura de dignidade para a batalha que estava por vir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur estava em seu escritório quando Fernanda irrompeu pela porta, claramente agitada. "Arthur, você precisa ver isso. Está sendo convocada uma coletiva de imprensa para hoje à tarde. É sobre você e Clara." Arthur levantou os olhos dos documentos que fingia ler há horas, seu coração disparando. "Quem está dando a coletiva?" "Uma advogada chamada Beatriz Santos. Ela diz que tem revelações bombásticas sobre a verdade por trás do escândalo Arthur Valmont e Clara Alencar." Arthur ficou em pé num pulo. "Santos é irmã do Ricardo. O que ela pode querer?" "Não sei, mas Arthur..." "Clara está envolvida. Fontes da imprensa dizem que ela estará presente." Pela primeira vez em semanas, Arthur sentiu uma fagulha de esperança. Clara havia voltado. Qualquer que fosse o motivo, ela estava em São Paulo novamente. "Cancele tudo da minha agenda", disse ele, pegando a gravata. "Vou para essa coletiva." "Arthur, pode ser uma armadilha. E se for mais uma forma de humilhar vocês publicamente?" Arthur parou na porta, pensando nas palavras de Fernanda. Depois sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. "Então que seja. Não vou deixar Clara enfrentar isso sozinha novamente."
O salão do hotel estava lotado quando Arthur chegou. Jornalistas de todos os veículos importantes estavam presentes. Câmeras posicionadas estrategicamente, um burburinho de expectativa enchendo o ar. Arthur se posicionou no fundo do salão, tentando não chamar atenção. Às 2 horas em ponto, Beatriz entrou no salão acompanhada de Clara. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago ao vê-la. Ela estava diferente, mais magra, mas havia uma força em sua postura que ele nunca havia visto antes. Seus olhos percorreram o salão até encontrarem os dele. Por um momento, o tempo parou. Então, Clara desviou o olhar, focando nas câmeras à sua frente. "Boa tarde", começou Beatriz, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Convoquei esta coletiva para expor uma das manipulações midiáticas mais cruéis dos últimos anos. Durante semanas, a imprensa nacional se divertiu com o que acreditava ser um romance escandaloso entre o empresário Arthur Valmont e a vendedora de livros Clara Alencar. O que vocês não sabiam é que foram manipulados desde o primeiro dia." Beatriz acionou um projetor, mostrando capturas de tela das conversas entre Isabela e Ricardo. Essas são conversas entre Isabela Moreira, ex-noiva de Arthur Valmont, e meu irmão, o jornalista Ricardo Santos. Como podem ver, Isabela pagou uma quantia significativa para que Ricardo criasse um escândalo que destruísse qualquer chance de felicidade de Arthur. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Beatriz continuou, mostrando comprovantes de pagamento, e-mails detalhando como as fotos deveriam ser editadas e gravações de áudio onde Isabela instruía Ricardo sobre como construir a narrativa. "Senhoras e senhores da imprensa", disse Beatriz, sua voz ganhando intensidade, "vocês foram usados como armas em uma vingança pessoal. Clara Alencar não é uma caça-fortunas, não é uma mulher calculista. Ela é uma vítima, assim como Arthur Valmont." Então Beatriz se afastou do microfone. Agora, Clara Alencar gostaria de dizer algumas palavras. Clara se aproximou do microfone, suas mãos firmes, apesar dos nervos. O salão estava em silêncio absoluto. "Meu nome é Clara Alencar", começou ela, sua voz clara e forte. "Durante as últimas semanas, fui retratada como muitas coisas: ingênua, calculista, vítima, oportunista. Hoje quero que saibam quem eu realmente sou." Clara olhou diretamente para as câmeras. "Sou uma mulher de 24 anos, que trabalha com livros porque acredita no poder das histórias. Sou filha de uma mulher forte que me ensinou que dignidade não se compra nem se vende. E sim, me apaixonei por Arthur Valmont. Não por seu dinheiro, não por sua posição social, mas pelo homem gentil e ferido que conheci quando ele me ajudou a recolher livros espalhados na calçada." Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou. "Fui humilhada publicamente, tive minha privacidade violada, minha reputação destruída. Tudo porque uma mulher amarga decidiu que eu não merecia ser feliz. Mas estou aqui hoje para dizer que sobrevivi, que não sou a mulher frágil que tentaram retratar." Clara respirou fundo e, pela primeira vez, olhou diretamente para Arthur no fundo do salão. "E estou aqui para pedir desculpas a Arthur Valmont por ter duvidado de suas intenções, por ter acreditado nas mentiras contadas sobre ele, por não ter tido coragem de lutar pelo que sentíamos." O salão explodiu em flashes e perguntas gritadas, mas Clara não tirava os olhos de Arthur. Ele começou a se mover em direção ao palco, empurrando-se através da multidão de jornalistas. "Clara!" ele gritou por cima do barulho. Ela desceu do palco, encontrando-o no meio do caos. Quando se abraçaram, as câmeras registraram cada segundo, mas desta vez nenhum dos dois se importou. "Você voltou", disse Arthur, segurando seu rosto entre as mãos. "Eu nunca deveria ter ido embora", respondeu Clara, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Deveria ter confiado no que sentíamos." "Eu te amo", disse Arthur, alto o suficiente para todos ouvirem.
Te amo desde o primeiro momento em que olhei nos seus olhos e vi sua pureza. E vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Eu também te amo, Clara respondeu, sorrindo através das lágrimas. Quando se beijaram, desta vez, foi diferente. Não havia desespero, não havia medo. Era um beijo de recomeço, de promessa, de um futuro que finalmente poderiam construir juntos. 6 meses depois, a pequena livraria Bem Te Vi havia se tornado a mais famosa de São Paulo. Clara havia voltado ao trabalho, mas agora, como proprietária, Arthur havia comprado o estabelecimento de Dona Conceição como presente de noivado. A livraria havia se expandido, incluindo um café aconchegante e uma seção dedicada a primeiras edições que atraía colecionadores de todo o país. Isabela e Ricardo foram processados e condenados por difamação, manipulação de imagem e chantagem. Isabela foi obrigada a pagar uma indenização substancial, que Clara decidiu doar integralmente para organizações que ajudavam mulheres vítimas de violência midiática. Na noite de sexta-feira, Arthur fechou mais cedo seu escritório e foi encontrar Clara na livraria. Ela estava na seção de romances, ajudando uma jovem cliente a escolher um livro. Este aqui é sobre segundas chances, Clara dizia, mostrando um exemplar desgastado. Sobre como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, mesmo quando tudo parece perdido. Arthur sorriu, lembrando-se de como havia sido cético em relação ao amor verdadeiro. Agora, observando Clara em seu elemento, radiante de felicidade e realização, ele sabia que havia encontrado algo mais valioso que toda a sua fortuna. Pronta para ir para casa? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Clara se encostou nele, sentindo a segurança e o amor que emanavam de seu toque. Estou pronta para tudo, respondeu ela, virando-se para beijá-lo suavemente. Desde que seja com você. Enquanto caminhavam juntos pela Rua Augusta, passando pelo local onde haviam se conhecido, Arthur refletiu sobre como a vida pode mudar em um instante. Ele havia começado como um homem amargurado, convencido de que a pureza era uma ilusão. Clara havia começado como uma mulher invisível, acreditando que merecia apenas uma vida simples e despretensiosa. Juntos, haviam descoberto que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de transformar, de curar e de criar algo mais belo do que qualquer um deles poderia ter imaginado sozinho. Alguns meses depois, quando trocaram votos em uma cerimônia íntima na própria livraria, cercados por livros e pelas pessoas que mais amavam, Clara segurou as mãos de Arthur e disse: "Você me ensinou que sou forte o suficiente para lutar pelo que acredito. E eu vou te ensinar todos os dias que o amor puro ainda existe no mundo." Arthur sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "E juntos", respondeu ele, "vamos provar que algumas histórias de amor realmente têm finais felizes."